Paz, Senhor, igreja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de o profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Certamente é uma passagem, uma das mais conhecidas da igreja. Profeta Ageu, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9. Vou acompanhar essa versão com a igreja. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem se assentar? Deus já tem falado poderosamente conosco, de uma maneira muito especial. Eu, como a missionária Tatiane ali, conheço Siriguela, mas lá no norte de Minas, principalmente os homens, a gente brincava de guerra de Siriguela. E era uma guerra para um lado e para o outro, né? E quando chegava em casa, né, além de ficar com o lombo marcado a Siriguela, se apanhava também. Tinha essa problemática. Quando não era Siriguela, era mamona. Mamona também, especialidade dos homens, era a guerra de mamona. E o resultado final era o mesmo, né? Ficava com o lombo marcado e chegava em casa e se apanhava também. Não tinha escolha. Feliz demais, Deus tem falado muito, usado a vida, né, de todos que tiveram oportunidade, né? O pastor Jefferson aí, que tem o chamado de Deus, né, contextualizou a igreja contemporânea, né? Vivemos um momento de crise, vivemos um momento difícil que uma igreja ela precisa se adaptar com o mundo. É uma igreja produto. Eu só vou para a igreja se ela tiver uma parede de determinada cor, se o ambiente, se a ambiência for toda favorável. Eu só vou para a igreja se tiver um quartinho para o meu filho ali. Afinal, eu escolho a maneira, o produto, né, que eu quero, senão eu não vou para a igreja. Senão eu viro um desagrejado. Pô, tem culto pela internet, tem cultos online, então eu não preciso congregar. E eu escolho, e nós vemos realmente aí um movimento, né? E muitas vezes Cristo tem ficado do lado de fora. Nós vivemos com isso, com a igreja contemporânea. Então faz parte de nós, como igreja de Cristo, essa crítica, essa análise. Refletirmos de fato onde está o verdadeiro evangelho. Amém? E vamos entrar então, através dessa linda palavra. É uma palavra, talvez uma das mais conhecidas dos profetas menores, que é o profeta Ageu. Nós temos tido um culto muito rico, um culto de ensino de quarta-feira, a respeito dos profetas maiores. E aí só, né, não sendo repetitivo, mas é uma continuação das mensagens. Nós vimos que os profetas maiores são aqueles que escreveram mais. De fato, é aqueles que escreveram mais, é aqueles que têm mais detalhes sobre a vida do profeta. Quando nós pegamos a vida, por exemplo, do profeta Ageu ou do profeta Abacuque, a Bíblia vai ser mais sucinta. Não que eles não escreveram coisas extraordinárias, muito pelo contrário, nós vamos ver no livro do profeta Ageu, mas em quantidade de escritos é mais sucinto. Por exemplo, quando eu pego o livro de Abacuque, fala, assim escreveu o profeta Abacuque. Não dá muitos detalhes históricos a respeito do profeta. E assim também a vida do profeta Ageu. É um dos livros mais curtos. É o segundo livro mais curto. Só pede para depois de Obadias. Ele é um livro muito sucinto. E a palavra Ageu, ela significa festivo, festividade, muito a ver com o período, a época do tempo em que o profeta nasceu. Possivelmente uma das festas de Israel. Então, o nome geralmente judaico, ele tinha a ver com uma ligação com o profeta. E nesse sentido, o profeta Ageu, ele significa festivo. E o profeta Ageu, né, pegando continuidade aí numa sequência de mensagens, dos ensinos que nós estamos tendo, diferentemente de Isaías, que viveu um período em que a Babilônia era iminente, estava muito próximo à vinda da Babilônia, diferente de Jeremias, que a Babilônia tinha chego, diferente de Ezequiel, que também a Babilônia tinha chegado, e a mensagem dele era uma mensagem de juízo, a mensagem dele era uma mensagem, olha,
se arrependam, quebranta os corações. Nós pegamos a Bíblia do profeta Ageu, que é um período pós-exílio, ou seja, o povo estava exilado e havia um decreto do rei Ciro falando, autorizando ao povo, olha, podem ir voltar para Jerusalém. Então nós temos é um pouco diferente esse contexto. Ele estava no exílio e a mensagem dele é uma mensagem de coragem, de encorajamento do povo para uma reconstrução. Então o desafio é um pouco diferente, mas a problemática muitas vezes não muda. Ele tem um desafio eminente de chegar ao teu povo pós-exílio com o coração totalmente quebrado, com o coração totalmente arruinado, decepcionado. Aliás, o povo estava exilado, o povo viu coisas terríveis e ele tem uma mensagem de encorajamento. E quando eu estava orando hoje durante o dia, e muitas vezes a palavra, Deus demora um pouco a confirmar assim no coração. Não sei com o pastor Luiz, mas quando Deus já dá a mensagem e você tem a certeza que vai receber o convite, ou é aquela mensagem muito antes, é maravilhoso, porque aquela palavra ela vai falando muito no seu coração ao longo de dias e dias, mas quando você tem uma palavra, você fica, será que é essa? Você prepara um outro sermão, você prepara um outro estudo, mas pede várias confirmações para Deus. Você tem 4, qual que é, Senhor? Qual que é? Fala comigo. A igreja, eu preciso falar para a igreja. E aí Deus, Ele começou a ministrar no meu coração a respeito de emoções, a respeito de feridas, a respeito de frustrações, a respeito de um povo que precisava ser encorajado, e muitas vezes um povo que estava parado, um povo que estava estacionado devido à chamada de Deus na vida dele. E devido aos ferimentos, devido ao exílio e devido a um comparativo, o povo estava parado. Então Ageu chega naquela situação, e a primeira profecia que nós temos no capítulo 1 é de encorajamento. Ele então fala, olha, como assim? Coloca pra gente, Diácono Giovanni, capítulo de número 1 do livro do profeta Ageu. Então ele olha para o povo e fala, olha, assim fala o Senhor dos exércitos a esse povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Ele olha a situação daquele povo, ele faz um convite, um encorajamento, uma chamada. É hora de trabalhar para o Senhor. É hora de colocar novamente o coração diante de Deus. E aqui eu entendo, querido, a temática central dessa mensagem está falando também a respeito de prioridade. De prioridade. Porque ele vai fazer esse convite para a igreja, ele vai chamar, e ele coloca ainda algum acréscimo na palavra. Ele fala, olha, mas é o seguinte, vocês plantam, mas vocês não colhem. Vocês trabalham, mas parece que o salário não dá. Vocês produzem num contexto de seca que Israel estava vivendo. Total soberania de Deus, controle de Deus para aquela nação. As coisas não andam, porque muitas vezes não é o nosso trabalhar, muitas vezes é onde nós colocamos a nossa primazia, a nossa prioridade, o que é mais importante. E eu não estou falando só de vir para a igreja, eu estou falando que muitas coisas hoje nos divide, é uma competição. O que é prioridade para nós? O que é prioridade para mim muitas vezes, para você? Colocamos o trabalho, colocamos muitas coisas que não tem nada a ver, e arrumamos desculpa para nós, e colocamos desculpa em nosso coração, mas não dá. A prioridade tem que ser Jesus em nossas vidas. Este era o contexto. Era um contexto também, uma palavra que o profeta havia de manifestar, era uma palavra não de prosperidade. A gente acaba sendo um pouco repetitivo para realmente colocar o coração da igreja, falando do papel do profeta no Antigo Testamento, não de prosperidade, não era de riqueza, não, mas era uma palavra que encontrava um contexto totalmente caótico, uma situação de corações feridos, de corações decepcionados, de corações que não queriam trabalhar. E eu te pergunto, como está o seu coração nessa noite? Porque feridas do Evangelho enfrentamos do início ao fim.
Muitas vezes feridos na família, muitas vezes são feridos, nós ferimos a nossa esposa com palavras e vice-versa. Ferimos uns aos outros, nós irmãos, durante a nossa caminhada. E eu não quero fazer crítica nenhuma porque faz parte do nosso amadurecimento. Mas muitas vezes os ferimentos nos levam a um total e a uma situação de paralisia total. Você está machucado, você está ferido. E por causa desse ferimento, dessa sangria, você não quer vir mais para a igreja. Outrora que te trazia alegria, outrora que te trazia refrigério, outrora que você era missionário e traziam pessoas para a igreja, outrora que você era luz, que acordava de manhã, já ligava o rádio, já ligava o louvor, né? Na minha época lá já ligava o rádio FM, o CD, e você não quer mais. Você é decepcionado. Feridas que o evangelho te trouxe, a caminhada cristã. O profeta Ageu, ele começa a encorajar o povo. E o povo começa a entender, nós vemos isso no capítulo de número 1. Versículo de número 13. O povo atende ao Senhor. Versículo de número 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então o povo entendeu e começou a trabalhar. E depois de 4 meses nós vemos uma diferença, um lapso de tempo. No capítulo de número 2 nós vemos uma outra profecia, uma outra palavra de encorajamento. Do capítulo de número 1 para o capítulo de número 2, para a segunda profecia, tem um lapso de 4 meses. Então Deus, ele usa novamente a vida do profeta Ageu. Capítulo de número 2, no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na primeira glória? Então o povo que estava parado ouviu a palavra de Deus, começou a trabalhar, começou a agradar ao Senhor, uma palavra de juízo, uma palavra de ordem, uma palavra de direcionamento para o povo começou a trabalhar. E aí o povo começou a comparar. E muito possivelmente, né, como é pós-exílio, Ageu, ele conheceu o primeiro templo. Então vamos abrir o livro de Crônicas, capítulo de número 5. No capítulo 1 de Crônicas, por exemplo, nós vemos o chamamento de Salomão. Deus havia feito uma promessa para Davi de que haveria sim um templo para ele, que a Arca da Aliança não havia mais de ficar em tabernáculos, mas havia sim um edifício para ele. Mas esse papel ele coube a Salomão. Então no capítulo de número 1 de Crônicas, versículo de número 1, Salomão, a Bíblia diz que Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se o seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Então havia uma promessa na vida de Davi, havia uma promessa messiânica. Salomão temeu a Deus e Deus era com ele. E Salomão, ele teve, irmãos, esse grande projeto que era de fazer esse templo. E Salomão, a Bíblia cita que ele foi o mais rico de todos os tempos. Tamanha a riqueza de Salomão. Mas antes da riqueza chegar, Salomão, ainda no capítulo de número 1, Salomão começa a fazer sacrifícios a Deus. Ele sacrifica, ele rasga o seu coração para Deus. Salomão estava vivendo como fosse aquele nosso primeiro amor. Ele rasga o coração para Deus. E aí Deus se apresenta para Salomão e fala: olha, Salomão, o que tu queres que eu te dê? E Salomão entende aquilo com o coração totalmente contrito para Deus, com o coração aberto para Deus. Ele pede o quê? Ele pede sabedoria. Aí Deus fala assim: tudo bem,
eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar riqueza. Olha a prioridade de Salomão. Salomão não pede riqueza. Salomão não pede, olha, me abre uma porta de emprego. Não, Senhor, eu quero sabedoria para fazer justiça com o povo. Ele rasga o coração diante de Deus. Deus acha a sinceridade, a primazia, a prioridade. Deus fala, tudo bem, eu vou te dar sabedoria. Mas mesmo assim, do seu pedido, eu vou te dar também riqueza. Olha o manifestar de Deus, é quase no mesmo instante, ainda finalizando o capítulo de número 1, aparece Deus e fala tudo isso. Ele certifica da promessa e fala, olha, eu estou contigo. E Salomão começa a ser abençoado, ele começa a ter grande sabedoria no teu reino. As riquezas vêm, outras nações vêm abençoar Israel. Os impostos também eram importantes. E Israel, queridos, ficou uma nação próspera. E Salomão, ele entende que ele tem um projeto. O projeto de Salomão é a reconstrução, a construção do templo. Porque o templo, ele é a coisa mais importante para um judeu. É o local onde a presença de Deus, né, pegando no contexto do Antigo Testamento, seria manifesta. E nos dias de hoje, o templo, o meu e o teu coração, são as coisas mais importantes que nós temos. A presença de Deus, o templo, o meu e o teu coração. O capítulo de número 3, então nós vemos Salomão começando a construção do templo. E a Bíblia ela vai dando detalhes riquíssimos no capítulo de número 3. Ele foi ganhando bens, ele foi ganhando riquezas, ele foi construindo o templo, ele construiu um palácio para si. E os escudos eram de ouro. E as escadas tinham detalhes. Cada detalhe que Deus havia dado, ele foi construindo. Escudos grandes de ouro. A Bíblia fala que no Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, o lugar onde a Arca da Aliança não ficaria mais no deserto, não ficaria mais em tendas. Haviam querubins com as asas cobrindo a santidade de Deus. Tamanha era a perfeição, a beleza daquele templo. A santidade de Deus, o Santo dos Santos, em que somente o sumo sacerdote entraria na presença de Deus. Detalhes que Deus deu. Tamanha ritualística, querubins, um de um lado, o outro do outro, e as asas chegavam quase ao encontro. A proteção de Deus. A proteção de Deus. Tamanho era o cuidado. E ele continua a construção desse maravilhoso templo. Lembrando que templo é local de adoração. Representa o local de adoração. E nós entendemos que quando Ageu pega, né, um pouco depois aí da morte de Salomão, o reino dividido, o povo não estava nem mais aí para o templo. O povo já não ligava mais, o povo estava com o coração virado para outras nações. E nós vemos no pós-exílio que é o povo desejando o templo, comparando. Quantos de nós aprendemos com a pandemia? Uma hora a igreja, né, a gente nem vem para o culto. Falta mais que tudo. Vem um dia, falta 3. Vem uma semana, falta 3. É jogo do Palmeiras, não vem. É jogo do Corinthians, não vem. É final. É casamento, não vem. É batizado, não vem. É não sei o que, não vem. Aí chega a pandemia, estreita um pouquinho. A gente quer, porque sente falta. Porque Deus mostrando que de fato é primazia. E aí a primazia não é o emprego, não é ter o melhor emprego, não é conquistar, não é coisas materiais, não, é a vida. É a vida, é o sopro de vida, é guardando o seu coração, porque de um dia para outro, de uma hora para outra, Deus pode levar a igreja. Então a prioridade muda. E aí nesse contexto, voltando ainda pelo capítulo 5 de Crônicas, ele faz um convite. Então chegou a hora de toda a nação começar a levar a Arca da Aliança para o templo. Então foi um dia muito especial. Toda a nação foi convidada. Os sacerdotes, os levitas, seguindo os costumes dos rituais, começaram a levar a Arca da Aliança para o templo. E nós vamos ver que foi um grande júbilo, uma grande festa. Os levitas, os cantores se preparavam. Capítulo 5, versículo de número 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes, todos
estavam presentes e santificaram, sem respeitarem os seus turnos. Todos se santificaram, era um dia especial, era um dia de inauguração. O povo quebrou o seu coração diante de Deus, havia uma alegria. Quando todos os levitas eram cantores, isso, Asaf, Remã, Gedutom e os filhos e os irmãos deles, os mesmos cantores estabelecidos por Davi. Então havia um convite ali. E com todos daquela época, uns instrumentos musicais, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então ali começou realmente um ritual de agradecimento pelo templo. E a Bíblia vai falar que Asaf, Gedutom e todos os outros sacerdotes, e Remã, centenas e centenas de sacerdotes naquele templo, o querubim ali, os querubins guardando a arca da aliança, a presença de Deus, e eles começaram a cantar e a tocar e engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que no capítulo de número 13, na parte B, eles começam a falar e a clamar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu imagino o pastor Luiz de um lado, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E do outro lado, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A Bíblia vai falar que foi de forma uníssona, de um só som, unitário, unidade. E um foi falando e o outro também. E a presença de Deus foi manifesta. E o templo começou a encher de fumaça. E Deus habitando. Porque Deus, Ele escolhe um coração quebrantado diante da presença dEle. A riqueza estava no templo. Havia escudo de ouro, havia querubim, havia tudo de maravilhoso. Mas isso não chama a presença de Deus. Isso não chama a presença de Deus para próximo. Não, mas como começaram a cantar, Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre, a presença de Deus foi manifesta. Um coração quebrantado atrai a presença de Deus. Então o templo, ele foi totalmente inaugurado. Nós vemos também um pouco mais adiante que Salomão, então, ainda contrito, ele começa a fazer um discurso, prepara um holocausto. O holocausto é totalmente consumido. Deus inaugurando o templo. E nós vemos essa diferença, então. Uma pessoa que talvez presenciou as maravilhas do templo, as belezas do templo, tudo que Deus tinha feito, todos os milagres que Deus tinha feito, tudo que era de maravilhoso, ir para o templo, louvar a Deus. Aí ele compara. Ele chega para uma nação que voltou do exílio, uma nação ferida. Uma nação que foi ferida. E aí compara. Porque não é o mesmo. E aí Deus faz uma promessa. Deus fala, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí a Bíblia é muito clara. Deus não está falando a respeito de coisa física, Ele estava falando a respeito de Jesus. A glória que habita hoje em nós, ela é maior do que a primeira. E Deus falou comigo a respeito muito grande, muito forte, a respeito de emoções. E eu quero testificar no seu coração, de que maneira você está aqui nesta noite. Qual é a sua decepção? A glória da segunda casa é capaz de curar, de tudo é maior do que a primeira. Talvez você parou porque o seu chamado está parado. Você tem o chamado de Deus, você tem a promessa de Deus e você está parado. Não, Deus te escolheu, Deus te chamou como sacerdote do seu lar para tomar uma posição. Deus não quer família dividida, família separada. Ah, minha família está um caos, eu vou abandonar. Não vai, porque Deus te deu. Eu nunca vi Deus dar uma promessa e Deus falar que não é mais. Eu nunca vi Deus unir, Deus falar que não é mais. Ah, mas em circunstância está falando o contrário, mas existe uma promessa de Deus na sua vida. Ah, Senhor, mas eu estou vivendo algo contrário, algo diferente. Sim, aquele povo também estava vivendo algo contrário, porque era um comparativo, o templo não era o mesmo, mas a glória não é essa, a glória é de Deus, a glória da segunda casa. Querido, coloca fogo no teu coração, acende a chamada que Deus tem para a sua vida.
Por mais que seja dificuldade, você tem um chamado. E quem coloca a mão no arado, sinto muito, não pode olhar para trás. Você pode querer, você pode correr de tudo quanto é jeito. Não vai, porque tem uma chamada, e a chamada ela bate no peito. Chacalabasturibicai. Ela bate no peito, dizendo: ei filho, eu te chamei, eu te escolhi, fui eu. E não adianta correr da chamada de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, Deus fez uma promessa. Eu nunca tinha ouvido falar de crente, e parece que você só vê crente. Você vai na padaria, vem um crente, profetiza para você. Aí você vai no açougue, pode ser: ô irmão, você é crente. Aí você olha assim, Deus tem uma promessa para você, né? Aí o cara vai saindo de vazio, revela e sai, né? Só deixa. E eu tava no Engenho Novo, morava ali na rua Doutora Donai, Samara, por ali, né? Um pouco pra frente. E eu me lembro que tinha 20 e poucos anos, jogando bola na rua, molecão. E o carro parou com tudo assim. Falei, né? Perdi, né? Não é assim que fala? Perdeu o Playboy, né? Aí parei assim, acho que eram umas 10 horas da noite, perdeu o Playboy, parei assim, abaixou o vidro. Deus tem uma chamada na sua vida. Você vai pregar a palavra de Deus, não adianta você correr. E aí é na padaria e tudo quanto é lugar, e você tenta fugir, você tenta achando, e Deus começa a confirmar ao longo dos anos a chamada que você tem. E não adianta você correr, não adianta você querer negociar. Talvez por um momento de crise, talvez por um momento de dificuldade que você está vivendo. Porque Deus, Ele também está na dificuldade. Mas a dificuldade passa. A dificuldade passa. A prova, ela tem um tempo determinado para poder passar. Ela tem um tempo. E o tempo que eles estavam vivendo não era um tempo bom, não. Era um tempo realmente terrível. Mas quem chamou foi Deus. E a promessa do templo, ela perdura até hoje. Eu quero fazer um convite para você a se colocar de pé. A irmã Mara vai cantar pra gente. E independente da sua situação, do que você está passando, Deus te chamou, Deus te escolheu. A palavra está sobre o teu coração. E não adianta abrir mão da palavra. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não negocie aquilo, tu decanta aquilo que Deus te deu. Não. Você tem o chamado de Deus. Aleluia. Vamos orar, querido? Feche seus olhos. Senhor, eu quero agradecer ao Pai por esta palavra, Deus, que o Senhor confirmou ao meu coração. Senhor, cada um, papai amado, que está passando por um problema, ó Deus, que está ferido, que está angustiado, ó Deus. Visita ele, Senhor, visita cada irmão que está aqui, visita a peleja, ó Deus, visita a luta. Visita, Senhor, esta batalha. Ó Deus, mas eu quero, Senhor amado, profetizar, porque o Senhor já escolheu cada um. O Senhor tem um chamado, Senhor, na vida de cada um. E chamado é presente, chamado é dom, chamado é algo que não devemos negociar. Chamado é algo que não abre mão. Ó Deus, fortalece. Rabaixo, decanta. Ó Deus, pega na mão, papai. Ó Deus, fica com esse servo, Senhor. Incendeia, papai amado, o coração da tua igreja, Deus. Ó papai, não deixa que venha desanimar, ó Deus. Não deixa que venha correr, meu pai amado, da obra que tem na vida dele. Concretiza, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.